do porquê tudo isso aí. De um outro nome, Explico. de uma outra idade. É aquela resenha que tava tendo aí fora, né? Vai fazer as perguntas foda também, isso aí. Então, na verdade, assim, não é tão sério. Já foi muito sério, mas hoje eu consigo... Já terminou. já acabou. Assim, seguinte, quando eu era moleque, veio uma pessoa que queria ajudar, como acontece com muitos meninos, para jogar futebol. E na época eu tinha 16 anos de idade. E me destacava no bairro. E ele queria que eu viesse para o São Paulo, que eu comecei a minha carreira toda no São Paulo. Inclusive eu tenho uma gratidão absurda pelo São Paulo, que toda a minha base eu fiz no São Paulo. E fui muito bem tratado e recebido. Só que ele adulterou o meu nome e mudou o meu nome e a minha idade. De 16 para 14 anos. E o meu nome, que sempre foi Márcio Passos de Albuquerque, que é meu nome hoje, ele botou Márcio Emerson Passos. Ou seja, ele colocou o Emerson e tirou o Albuquerque, que era do meu pai. Então ficou Márcio Emerson Passos. E aí eu fui para São Paulo, com nome e idade trocada, né? Só que quando eu cheguei no São Paulo, meu primeiro mês... Eu fiz um teste com 444 crianças. Tá, eu fui o único porra. que passei, de verdade. Eu fui aprovado, fui fazer o... E fiquei pouco tempo na categoria que era da época, que era dente de leite, alguma coisa assim. E já pulei para o infantil. Ou seja, na verdade, não precisava fazer nada disso, porque 2 meses de São Paulo, eu já fui para a categoria que era a minha idade real. Mas eu acho que se Só a não- galera fala assim, pô, ele tem 16, falar, não, tá velho, Tá velho. não traz. Depende. Eu acho que sim. É. Ainda mais naquela época. Depende. Naquela época era muito assim, pequeno. É fraco. É muito velho. É. Era assim, tipo, É. não se dava oportunidade. Olhava, não, franzino, deixa pra lá. E hoje mudou tudo, né? Porque o perfil de atletas muda assim absurdamente, né? Você pega, por exemplo, o Michael do Flamengo. O Michael é, né, franzino, pequenininho. A bola, Você pega um Adriano, Credo. precisa né? essa mesa. mas enfim, daí eu fiquei no São Paulo, fiz toda a minha base no São Paulo nessas condições. E isso, obviamente, que incomodava muito, né? Até porque não era uma verdade, não era o meu nome. Mas daí aprendi a conviver com isso. Pô, no começo deve ser meio estranho, É. né? As pessoas tinham um Emerson. nome. Você já tinha 16 anos. Tipo, Olha eu! Eu sou, Aí Emerson, sou eu. Aí depois começaram a me chamar Carioca, aí ficou melhor, né? Me apelidaram de Carioca. Acho que é porque eu não respondi o Emerson. Aí me chamaram de Carioca. Deu ruim quando descobriram? Deu ruim. Eu tava no mundo árabe e, na verdade, assim, quem descobriu foi um empresário que eu tinha na época e ele começou a me chantagear. Me pedir Que dinheiro. merda! Ele começou a me pedir dinheiro pra ele não contar. Ah, não, então foi filha da puta. Filha Foi da muito filha da puta, puta comigo. mano. E é uma história que todo mundo sabe também. E daí ele começou... Eu só não... Né? Porque, enfim, passado. Fala Mas o nome ele... dele aí, mano. É um filho da puta. E daí ele começou a me chantagear. E eu, desde o início, eu disse não. Não vou dar. E conheci o meu empresário, que até hoje, que é o Reinaldo Pita. E o Reinaldo me orientou a fazer as coisas da maneira que deveriam ser feitas desde o início, né? Olha, assume. Assume tudo, retifica tudo. E, pô, nessa época eu já tinha, né? Já tinha meus imóveis, já tinha meus bens, as minhas coisas, então foi osso. Mas assim, o mais importante que... Mas porque poderia acontecer alguma coisa com seus imóveis? Não poderia, mas assim, imagina, escrituras, contas de Nossa, banco, verdade. teve tudo que... no nome de tudo Emerson. no nome de Emerson, teve que mudar tudo para o nome de Márcio, né? Então teve um processo aí longo e chatinho, mas também teve uma galera boa me ajudando, advogados. Mas assim, não vale a pena. Não vale a pena. No meu caso, eu falo que não vale a pena, por quê? Porque assim que eu cheguei, 2 meses depois eu já fui para a categoria que era a minha idade real. Mas eu bato na tecla de que eu acho Não que mudou você nada. talvez não mudou teria nada, pra oportunidade. mim não mudou nada. Eu também, na verdade, assim, quando você fala de oportunidade, é que você não consegue nem ir fazer o teste. É isso, você não ia poder. Você não marca o teste. Não, esse moleque é Não velho, marca. não E tem o São base. Paulo, e assim, existia assim uma desconfiança também de São Paulo, né? Pô, ele tá atropelando os moleques de 14 anos, né?
Até porque eu tinha 2 anos de diferença, né, mano? Então, Mas você era mais forte, tipo, eu sempre fui magro. visualmente? Não, eu acho que não, mas eu tinha mais força, né? Não era forte, mas eu tinha mais força. Tinha malícia. Eu tinha mais também. potência, era mais malicioso. Então teve um jogo, por exemplo, do Dente de Leite, ou infantil, não lembro, fiz 7 gols, mano. Caralho, você brincava. Então, assim, sabe, aí subiram de categoria. Não, teu lugar é aqui. Então, assim, foi muito rápido e não precisava. Naquela época, se eu falo, ó, eu não tenho essa idade, eu tenho 2 anos a menos. Uhum. Quer dizer, no caso a mais, né? Mas o documento tem 2 anos a menos, eu não tenho. Eu acho que acho, né? Que o próprio São Paulo ia retificar tudo e eu seguiria no clube. Mas quando você era moleque, você jogava pra caralho, você tinha na sua cabeça e falou, mano, eu vou ser jogador. Fui ser jogador para comer. É? É. Tipo, você viu essa oportunidade, você falou, mano, vou ganhar dinheiro. Por conta do lugar que eu morava, surgiu a oportunidade de ir pro São Paulo. Comecei a pesquisar São Paulo, São Paulo e, pô, absurdo. Refeitório grande pra caramba, os moleques comendo de tudo, bom e do melhor. Caralho, era O esse São o Paulo pensamento? resenha, minha resenha, quando eu fui pro futebol era pra comer. Aí quando eu cheguei esses 2 meses, as pessoas começaram a me tratar diferente, como eu nunca tinha sido tratado na vida, entendeu? Me trataram assim como uma joia. Aí eu comecei a pensar no futebol. Isso aqui vai dar bom, isso vai dar dinheiro, né? E eu acho que dá pra ser. Aí comecei ali, ó, sem muitas expectativas. Meu negócio era ir pro refeitório, mano. Caralho, que Cama doideira. boa pra dormir, porque, né, o São Paulo tem uma estrutura bacana. Na época a base ficava debaixo das arquibancadas do Morumbi, mas assim, era uma instalação muito boa. Pra mim era hotel 20 estrelas. Dormia no chão, né, no Rio. E, enfim, era maravilhoso estar lá. Mas assim, de fato era realmente muito bom mesmo. Então eu tava ali por isso. Aí depois as coisas foram acontecendo. Pô, caralho, isso aqui pode dar bom. Aí começaram a me dar, na época, R$ 500 por mês. Então, assim, o dinheiro da compra da minha casa, a gente já tinha todo o dinheiro da compra. Vou sair daqui pra onde? Esquece, filho, é que eu vou ficar. Foda. E daí o lance também de falar a verdade, né? Eu era muito criança. Não tinha muita força para falar, né? É diferente, né? Uma criança que sai da periferia. Imagina, eu nunca tinha ido. Pô, não conhecia o centro do Rio de Janeiro direito. Eu tava em São Paulo. Nossa, totalmente diferente. Pô, irmão. Então era bem pacato. Mas graças a Deus, assim, anos depois foi tudo esclarecido, descoberto. Hoje eu falo com muita tranquilidade. Na época que eu usava o nome e a idade, me incomodava, eu ficava com vergonha. Mas assim, passou. E obviamente que eu não aconselho ninguém e peço aos pais sempre que posso para tomar cuidado com as pessoas que se aproximam, né? Porque vem de coisas que por vezes não é legal. Mas você ficou no São Paulo e de lá, como que foi pra você ir pro Japão? Lembra do Sandro Hiroshi? Descobriram o gato do Sandro Hiroshi. Mano, nossa, quanto tempo que eu não escutava o nome desse cara, me mas veio uma eu lembro. lembrança, Tem coisas mano. que eu lembro. Eu lembro. Hiroshi, Eu velho. lembro. Sandro, então, o Sandro veio, se não estou enganado, do Rio Branco. É, né? Rio Branco. E foi uma puta contratação. E, porra, a gente ficava meio boladinho, né? Porque, pô, o Sandro era meio moleque também. A gente tava com esperança ali de chegar no profissional. Então a gente, tinha que chamar a gente, enfim. Só que eu já tava no profissional também. E daí descobriram o gato do Sandro. Com isso, eu acho que ficaram com medo de descobrirem o meu também. O São Paulo não sabia, porém desconfiava. Uhum. Né? Porque as minhas informações eram erradas e a pessoa que fez a minha documentação era toda certinha. As informações dela que eram erradas. Aí o São Paulo foi e me negociou com o Japão. Então eu fiz 5 jogos no profissional. Aí o São Paulo, vaza, vai dar merda. Aí eu fui pro Japão, aí eu fiquei 6 anos no Japão. Então, eu acho que não tive uma vida longa no São Paulo, foi por conta dessa situação do Sandro, e não respingou só em mim. Teve outros atletas que também tiveram que sair porque era duvidoso ali a idade.